Eu acho que esta sessão, em relação à última sessão que o Sr. Padre acabou de referir, tem desde logo uma vantagem, é que substituir um demógrafo por um economista é muito perigoso. Porque os economistas raramente acertam em alguma coisa. A nossa especialidade é não acertar. Aliás, é por não acertarmos que somos economistas e temos o emprego assegurado. Dizia alguém, não a propósito dos demógrafos, mas a propósito dos meteorologistas, de algum modo também se pode aplicar aos demógrafos, que Deus inventou os economistas para que os meteorologistas acertassem de vez em quando. E, portanto, é já com essa falha genética profissional, digamos assim, da genética profissional, que advirto para as minhas palavras. Em segundo lugar, acho curioso porque é uma intervenção em que aqui nós em cima quase que não temos luz e a luz está toda do lado de lá, o que impede a assistência de dormir, pelo menos descaradamente, e nos permite a nós adormecer lentamente. Bem, sobre este tema, algumas reflexões avulsas, eu acho que está quase tudo dito, não é? E eu talvez começasse por citar Virgílio Ferreira. Virgílio Ferreira escreveu numa das suas notáveis contas correntes que toda a gente admira a obra de um grande artista e ergue-lhe mesmo às vezes um monumento a confirmar. Mas nunca ninguém ergueu um monumento a um homem e a sua mulher por terem gerado um filho, que é obra infinitamente maior. Eu acho que está aqui a essência da questão. Nós certamente iremos falar de razões financeiras, de razões económicas, de razões laborais, de razões sociológicas, para a quebra preocupante de falta de renovação de gerações, por via designadamente, de más razões, que é a menor natalidade, e de excelentes razões, que é o aumento da esperança média de vida, mas o certo é que, talvez não sendo, talvez sendo polémico, naturalmente, eu acho que todas essas razões são importantes, mas não são determinantes, na minha simples opinião. Já somos dois. Já somos dois? Ah, magnífico. Não combinamos nada. Eu acho que a principal razão é de natureza de uma sociedade hedonista e de uma lógica comportamental que leva a pôr outros objetivos da vida, certamente respeitáveis, à frente do mais decisivo e importante, não só para a instituição da família, como para a sociedade, como para a nação, neste caso para a nação portuguesa. Às vezes apontamos as razões financeiras, evidentemente que agora se percebe, em termos meramente conjunturais, que haja maior retraimento, ficou-se aliás nos últimos anos, e vai ficar-se ainda nos próximos, na taxa de natalidade. Quanto mais não seja por adiamento de decisões. Isso é compreensível. Mas, retirando os picos e as questões meramente conjunturais, o que nós assistimos, apesar de tudo, é que não podemos dizer que a razão financeira é a razão porque não há filhos. Porque então não teria havido filhos a seguir à Segunda Guerra Mundial. Quando houve o boom demográfico de nascimentos. Não haveria filhos nos países mais pobres. E não haveria mais filhos nas classes mais baixas. Não direi que haja uma correlação estatística nesta questão, mas ela é importante, sobretudo em termos de adiar ou não adiar decisões de nascimentos, mas, não, a meu entender, não é a razão decisiva. Em todo caso, mais decisiva, nessa perspectiva, parece-me uma razão que tem a ver com perspectivas
sociais e laborais simultaneamente, ou seja, com uma situação que há 50 anos não existia, com a magnitude que felizmente hoje existe, que é o acesso generalizado da mulher ao mercado de trabalho. A maior parte da minha geração, as mães estavam em casa. E, portanto, nesse contexto, o tempo de disponibilidade para o acompanhamento dos filhos, para a educação, enfim, para tudo o que é verdadeiramente o útero social das crianças, que é a sua família, evidentemente que as circunstâncias facilitavam os nascimentos. Essa sim parece importante. E, curiosamente, até uma boa razão, que é a mulher, assim como o homem, terem um acesso muito mais generalizado e igualitário ao mercado de trabalho. E aí as políticas públicas podem ter uma importância com algum significado. Já irei falar muito brevemente disso. É interessante que numa nota pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa, intitulada A Força da Família em Tempos de Crise, uma nota pastoral de 11 de abril de 2013, com pouco mais de um ano, eu vou citar uma parte que me parece muito significativa, que aliás vem ao encontro, pelo menos daquilo que eu penso. Diz o seguinte: ajudam a combater a crise da natalidade medidas fiscais, já irei falar nelas, que promovam o emprego juvenil ou que facilitem a conciliação entre o trabalho e a vida familiar. Mas o contributo decisivo para vencer a crise demográfica situa-se no plano da cultura e da mentalidade. Há que superar o cansaço moral. Esta expressão, o cansaço moral, é muito profunda. E a falta de confiança no futuro, a que alude, aliás, a encíclica Caritas in Veritate, 16, e saber que a vida é sempre um dom que compensa todos os sacrifícios, só com esta consciência pode ser vencida a crise da natalidade. Ainda nesta minha breve introdução, permitam-me referir que hoje os noticiários abrem com mortes, não abrem com vidas. E a notícia é a morte, não é a vida. O que não deixa de ser quase paradoxal, ou pelo menos desequilibrado, e que tem a ver com um ambiente hedonista, excessivamente baseado em bens exteriores, para usar a linguagem de São Tomás de Aquino na Suma Teológica. Ele dividia os bens em bens exteriores e bens interiores. Ele dizia que os bens exteriores são aqueles que, quando eu dou algo do meu bem ao outro, eu fico com menos. O dinheiro, o poder, o prazer sem consciência, etc, etc. Os bens interiores são aqueles que, quando eu divido com o outro, ambos ficamos com mais. O tempo, a partilha, a solicitude, a temperança, a mansidão, o afeto, a disponibilidade, a paciência, etc. E os tempos, significativamente, quer mediaticamente, quer sociologicamente, favorecem a magnitude dos bens exteriores e não relevam tanto da importância dos bens interiores. Ora, a natalidade precisa, sobretudo, dos bens interiores, embora, obviamente, depois, para que ela seja, a educação dos filhos seja feita com toda a dignidade e centralidade humana, também se tenha que basear nos bens exteriores. Mas não podemos pôr a questão ao contrário. Não devemos partir dos bens exteriores, volto a utilizar a linguagem tomista, para chegar aos bens interiores. Nós temos que partir dos bens interiores para poder conquistar os bens exteriores. Só a partir do nosso interior se transforma o que é exterior. Pelo menos é a minha perspectiva, certamente discutível. Mas o que é certo é que hoje o que parece estar na moda, por exemplo, não é falar do casamento, mas da sua dissolução. A lógica social hoje é uma lógica divorcista.
O que hoje, muitas vezes, na sociedade, e não quero dizer que com isto sou cético e muito menos pessimista, porque eu tenho sempre a ideia da esperança e da construção. Aliás, é com essa ideia que também aqui estamos, e aqui eu estou, pessoalmente. Mas o que é certo é que também não podemos negar aquilo que vemos à nossa volta. Por exemplo, hoje não se investe na maturidade afetiva dos mais jovens, mas estimula-se a precocidade sexual. Muitas vezes atenua-se a defesa intransigente da vida para nos deixarmos, o nós aqui é demasiada generalização, para haver um fascínio por certa biotecnologia desumanizada. E tudo isto acaba por condicionar sobretudo aqueles que estão em idade de terem filhos, uns mais, outros menos, e sobretudo, aparentemente, aqueles que têm mais formação. Eu tenho aqui à minha frente um estudo que foi feito em 2012 nas universidades portuguesas, um inquérito feito a 3.585 estudantes. Vem, aliás, acompanha muito este inquérito que foi feito pelo INE, que o Sr. Padre há pouco referiu, e que aliás está na base destas nossas conversas. Mas, por exemplo, há aqui frases como estas, enfim, se tiver luz vou tentar. Enfim, evidentemente que isto deve ser lido não como uma regra, mas como uma exceção. Mas é que hoje a transgressão é mais contagiosa. O mal contagia mais do que o bem. Essa é uma realidade que em meu entender, é horrível dizer, mas que de facto, em meu entender, se verifica. Então, um estudante universitário disse isto no inquérito. Ok, obrigado. Ainda consigo. Ter filhos, eu digo isto apenas, repito, isto é quase caricatural, não é regra, atenção, mas há quem pense assim, na camada universitária, está mais, culturalmente mais exigente, digamos assim, ter filhos é uma opção irracional. Poderia ser uma obrigação nacional ou familiar, mas é completamente ridículo para quem nasceu depois de 1985, tendo em conta o que as últimas gerações, por exemplo a minha certamente, fizeram à sociedade. Ou seja, o que está aqui aliás presente, e que hoje perpassa muito pelos agentes políticos, a uns mais, outros menos, que é uma lógica de fragmentação geracional, em que alguns mais novos acusam os mais velhos de viverem tempo demais. E alguns mais velhos acusam os mais novos de não terem filhos. Ora, uma coesão nacional não se faz fragmentando as gerações, não se faz fazendo contabilidade geracional, porque se chegarmos a essa contabilidade geracional, isto por exemplo a propósito das pensões, teríamos que chegar a muitas coisas e dizer a estes mais novos o que é que foi a nossa infância, por exemplo. Também outra expressão, uma caricatura, digamos assim, em que uma jovem diz: eu sou a terceira e última filha da minha mãe e a segunda e última filha do meu pai. Eu tenho 5 meios-irmãos pela parte do meu pai, sou a quarta filha do meu pai, da minha mãe sou filha única. Aproveito para dizer aqui que, quanto à questão, que é uma questão 77 que está aqui perguntada, nunca conheci os irmãos do meu pai, nem sei quantos primos paternos tenho. Ou seja, isto passa-se, não é propriamente um caso único, passa-se, e todos estes aspectos são aspectos dissuasores, ou se quisermos, agora uso a palavra disruptivos, que eu não gosto, mas aspectos, de algum modo, de caráter fragmentário, e por isso eu acho que a questão é esta, fundamentalmente. E aqui acho que a Igreja tem um papel muito importante, não só para os cristãos, os leigos, mas também na sociedade. Por exemplo, esta nota episcopal que eu acabei de referir é, sem dúvida, uma nota que merece toda a reflexão. Bem, indo agora para, já esgotei parte do meu tempo, indo para... Diga? Tem já vontade. Tenho que beber um bocadinho de água, porque qualquer economista necessita de liquidez.